Que maravilha, queridos! Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Eu estou muito grato e também estou muito feliz com Deus por tudo que Ele tem feito aqui na nossa vida, por tudo que Ele tem feito aqui no nosso meio. E se você está feliz aí com Jesus, diga: eu estou feliz com Jesus. Aleluia, que maravilha! Estamos iniciando aqui mais um tempo precioso de devocional, onde nós vamos ler a palavra de Deus e Deus vai falar conosco de forma poderosa. Que maravilha! Eu sou o pastor Anderson, estamos aqui na nossa segunda etapa da nossa leitura bíblica, do nosso devocional precioso, que nós temos todos os dias, todas as manhãs e à tarde, ao meio-dia, nós temos esse tempo tão precioso e especial. Você que é meu convidado, minha convidada, seja muito bem-vindo a mais uma maratona de leitura bíblica. Que legal! Glória a Deus! Queridos, nós estamos lendo o livro de Êxodo, porque nós já acabamos o livro de Gênesis. Iniciamos a semana passada e aí nós já acabamos essa semana o livro de Gênesis. Na verdade, nós acabamos ontem à tarde e hoje nós já iniciamos o livro de Êxodo. E agora nós vamos mergulhar aí, hoje pela manhã nós lemos até o capítulo 10. E agora nós vamos continuar aqui nessa jornada, lendo, meditando na palavra de Deus, até o capítulo 14. Tá certo? Que legal, vamos lá. Você já sabe, antes de nós lermos a Bíblia, você já sabe muito bem, eu tenho dito isso sempre, quando você for pegar a Bíblia para ler, quando você pegar a sua Bíblia, antes de você abri-la e lê-la, o que você vai fazer? Você vai orar antes. É sempre importante você orar antes de ler. E é isso que nós vamos fazer agora. Pai, nós te damos graça por esse tempo, colocamos a nossa vida à sua disposição e pedimos que o teu Espírito tenha liberdade para agir, para operar, para ministrar nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fale conosco de forma poderosa e gloriosa, Pai, no nome santo de Jesus. Ministra nas nossas vidas, ministra nos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Então, agora nós já estamos preparados para ler a Bíblia. E claro, nós não vamos ler antes de nós comentarmos. Eu fiquei de dar um resumo do capítulo 10 do que nós lemos, tá bom? Então, no capítulo 10, nós lemos sobre as pragas dos gafanhotos e das trevas. Aquelas trevas tão palpáveis que eram trevas tão densas que eram palpáveis. Então, nós lemos isso. Vanessa Santos, Deus te abençoe, mulher de Deus. Boa tarde, graça e paz, querida. Então, vimos essas duas pragas e o Egito ele estava sendo devastado. Todos os egípcios estavam sendo assolados e Deus fez distinção entre os egípcios e o povo de Deus. Isso que nós vimos, tá certo? Então, agora, e nós vimos também
que a praga das trevas ela foi marcante, porque enquanto no Egito havia escuridão, onde os filhos de Israel estavam, havia luz, porque Deus fez distinção entre o povo de Deus e entre o povo do Egito. Sandra Freire, minha conterrânea, Deus te abençoe, mulher de Deus. Boa tarde. Glória Maria, boa tarde, Glória Maria. E nós também vimos que o faraó, ele até tenta negociar, dizendo que os homens poderiam ir adorar, mas não as mulheres e as crianças. Então, veja bem como o inimigo, ele sempre tenta dividir as famílias. Pode ver, vai os homens e as mulheres, não, cuidado. Satanás, ele sempre tenta arrumar uma estratégia para dividir a família, mas diga assim, na minha família não, aqui não. É isso mesmo, então ele sempre tenta dividir as famílias, mas Deus quer todos livres, tanto marido como esposa. Deus quer todos livres, tá bom? E agora no capítulo 11, nós vamos ver as pragas se multiplicando, mas o coração de Faraó ele seguia duro, o coração seguia endurecido. O bicho estava com o coração endurecido, Faraó. Tá? E aí Deus ele anuncia a última praga. A penúltima praga, Faraó falou para Moisés: Moisés, o negócio é o seguinte, a partir de agora eu não quero mais te ver na minha frente. Se eu te ver, você vai morrer. E aí Moisés falou: beleza então. E agora nós vamos ver Deus anunciando a última praga. Algo que mudaria para sempre a história do Egito e de Israel. Ok? Você está preparado? Já oramos e agora vamos ler a palavra de Deus. Aperta os cintos aí e vamos embarcar nessa. Deixa eu ver quem entrou aqui. 3K Festa. Deus te abençoe, Carol. Que maravilha! Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí. Livro de Êxodo, capítulo 11. Se prepara aí para receber mais de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 11. Olha, enquanto você está aqui, você pode ir curtindo, tá bom? Vai curtindo, vai dando glória a Deus. Compartilha essa live com mais pessoas, tá certo? Seja você um canal de Deus para mais pessoas, tá bom, gente? Que maravilha. Vamos lá. Êxodo 11, a partir do versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, o faraó os deixará sair de seu território. Quando por fim ele permitirá que saiam praticamente, ele vai, por fim, ele permitir que saiam, ele não vai só permitir que vocês saiam, Deus está dizendo, ele vai expulsar vocês, saia daqui. É isso que Deus está dizendo, mas vamos ler de novo. Depois disso, o faraó os deixará sair de seu território. Quando por fim ele permitirá que saiam, praticamente os expulsará. Versículo 2. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. Olha aí, a transferência de riqueza está começando a acontecer. Vai começar a acontecer agora. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Moisés disse: assim diz o Senhor: à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Todo primogênito aqui iria morrer. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito. Um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quando os israelitas, porém,
Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles ou seus animais. Com isso, vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. O Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Aleluia! Entre o seu povo e quem não é o seu povo. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão, suplicando: por favor, vá embora! Saia logo do Egito e leve com você todo este povo que o segue. Só então eu sairei, e ardendo em ira, Moisés saiu da presença do faraó. Pensa só, Moisés, porque o faraó não queria mais ver Moisés. Falou que o dia que ele visse Moisés, ele iria matar. Então Moisés chegou lá ardendo em ira, meu irmão. E aí declarou aquilo que Deus mandou falar. O Senhor tinha avisado Moisés: o faraó não lhe dará ouvido. Por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. Você lembra para que Deus estava mandando o povo sair do Egito? Para adorá-lo. Deus mandou o povo sair do Egito para que o povo pudesse adorá-lo. Gilzinéia, Deus te abençoe. Sol está aqui comigo também, Deus te abençoe, Sol. Então, por quê? O faraó quer ver o povo de Deus escravizado no trabalho. Então, cuidado. Eu tenho dito isso aqui, cuidado, não se permita ser escravizado pelo trabalho. Então, dessa maneira nós concluímos aqui o capítulo 11 do livro de Êxodo. Então, o que é que nós aprendemos aqui? O capítulo nos mostra que Deus dá um aviso antes da praga dos primogênitos, porque ele não age sem revelar o que vai fazer. Interessante isso aqui, porque Deus instruiu o povo até sobre pedir objetos de ouro e de prata. Ou seja, ele já estava preparando a saída de Israel em vitória, não como escravos fugitivos, mas como um povo honrado. Faraó sabia que sua resistência estava acabando com a sua casa e com o seu povo, mas ele não se quebrantava. Ele sabia que essa resistência dele estava acabando com o seu povo, mas mesmo assim ele não se rendia. Responda aqui nos comentários para mim. Você já viu alguém que, mesmo sofrendo as consequências, insiste em não mudar? Você já viu alguém assim? Mesmo sofrendo, ele está vendo que essa vida que ele está levando está acabando com ele, está acabando com a família dele, está acabando com o ministério dele, mas mesmo assim ele não se rende. Você já viu alguém assim? Escreve aqui nos comentários. Agora, responde essa pergunta também. Você acredita que Deus sempre prepara o caminho antes de agir? Deus sempre prepara. Deus é um Deus organizado. Que maravilha. Então, agora que nós acabamos de ler o capítulo 11, vamos entrar e embarcar direto no capítulo 12, porque agora nós veremos a instituição da Páscoa e a grande saída do povo do Egito. Nós vamos ver o momento em que a Páscoa foi instituída e você vai aprender também que Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Ok? Então vai ser isso que nós vamos ler aqui. Esse próximo capítulo é muito interessante. Peço sua total atenção para embarcarmos juntos, tá bom? É um capítulo um tanto extenso, mas ele é muito importante. Vai trazer muitas clarezas para nós. Tá certo? Êxodo, capítulo 12. Vamos lá. Se porventura a minha versão estiver diferente da sua, é porque eu estou lendo na NVT, na nova versão transformadora. Tá? Então pode ser que esteja um pouco diferente da sua, não tem problema, acompanha na sua aí ou acompanha aqui na tela, que aí vai dar certo. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano.
anuncia a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Como eu dei uma pausa para ajeitar o microfone, eu vou ler de novo. Neste dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cabrito, seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça e as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo, totalmente queimado. Não deixe sobrar para a manhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Ou seja, vou mostrar para vocês que não existe outro Deus igual a mim. Fora mim, não existe outro Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Por que a praga de morte não ia tocar? Porque quando a praga da morte passasse, ele ia ver o sangue. E por causa do sangue, a morte não entrará naquela casa. Aleluia! Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Você, eu, nós somos guardados pelo sangue. O sangue do cordeiro sacrificado, ok? Lembra? Eles pegaram o cordeiro para sacrificar. E com o sangue daquele cordeiro que eles pegaram para ser sacrificado, foi com aquele sangue que eles protegeram a casa. E você e eu, nós somos guardados e protegidos por causa do sangue que foi derramado. Por causa daquele cordeiro que foi sacrificado. Aleluia! Como eu sou grato ao meu papai. Porque o sangue dele foi derramado por minha causa e hoje eu estou debaixo do sangue dele. E quem está debaixo do sangue de Jesus, não há condenação para essa pessoa. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada.
Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Só vai poder trabalhar para cozinhar. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito. Exatamente nesse dia. Vamos ler de novo. Celebrem a festa dos pães sem fermentos, ou seja, a Páscoa, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. Vou ler de novo. Celebrem a festa dos pães sem fermento, ou seja, a Páscoa, pois a Páscoa, podemos falar assim, pois a Páscoa vai lembrar vocês de que eu tirei suas multidões, seu povo da terra do Egito, exatamente nesse dia. Isso é a Páscoa do Senhor. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia, de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias, não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminada do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento, onde quer que morrerem, comam apenas pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Estava seguindo exatamente a ordem que Deus mandou. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha, tome um feixe de ramos de hisopo e molhem-no com o sangue. Usando o hisopo, passem o sangue nos batentes laterais da porta e no alto da porta, nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer. Fica todo mundo em casa guardado pelo sangue. Pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue das laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembrem-se de que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia todo ano. Então, seus filhos perguntarão: o que significa essa cerimônia? O que significa a Páscoa? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então, todos que ali estavam se prostraram e adoraram ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Jânio Rodrigues, Deus te abençoe, mulher de Deus. Fran entrou na área, Deus abençoe. Assim, o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. Agora vai começar a preparação, vai começar a matança, a morte dos primogênitos, a última praga do Egito. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente. Olha, só presta atenção. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito. Todos morreram.
Desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó e todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite e viu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Pensa, todo o Egito chorando, se lamentando. Todo o Egito sofrendo. Todo o povo do Egito estava sofrendo e se lamentando. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. Pensa num luto terrível. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Presta atenção. Antes de eu ler essa parte aqui que é poderosa demais, mas entenda o que o texto está nos dizendo. Que todo o Egito estava em profunda tristeza, em profundo sofrimento, em profundo lamento. Mas lá no arraial do povo israelita, aleluia, estava todo mundo vivo. Vivo por quê? Porque eles eram bonzinhos? Não. Estavam vivos porque tinha o sangue do Cordeiro na porta. E o sangue do Cordeiro nos protege, nos guarda, nos livra. Aleluia! É por causa do sangue do Cordeiro, sim, que nós podemos sim se alegrar. Enquanto o mundo está sofrendo, enquanto o mundo está sem saída, nós seguimos Jesus, nós olhamos para Jesus. Aleluia! O sangue de Jesus está sobre a minha casa. Escreve aqui, escreva, diga: o sangue de Jesus está sobre a minha casa. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto o povo do Egito, que simboliza o mundo, estava sofrendo, estava se lamentando, o povo de Deus, escolhido pelo Senhor, guardado pelo sangue, estava glorificando e exaltando e agradecendo o nome do Senhor. Aleluia! E aí o que aconteceu? Faraó chamou Moisés. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixe meu povo e leve os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Leve seus rebanhos como disseram e sumam daqui. Vão embora, mas abençoe-me ao sair. Aleluia! Cristiano, Deus te abençoe, mulher de Deus. É isso aí. Aleluia! Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixassem a terra quanto antes, pois pensavam: vamos todos morrer. O pavor entrou de tal maneira lá no Egito que o povo pensou que eles todos iam morrer quando viram os seus filhos primogênitos mortos, seus animais primogênitos mortos. Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros. Everton! Que bom ter você aqui, Everton. Deus te abençoe, querido. E as colocaram sobre os ombros. Segundo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhe dessem roupas e objetos de prata e ouro. Lembra? Quando Deus falou com Moisés: vá lá, depois que fizer tudo isso, peça para que o povo vá lá nos egípcios e peça roupa, prata, ouro. E aí o pavor estava sobre todo o Egito. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo que pediram. Assim, os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Trabalharam quase 400 anos escravizados, receberam a rescisão com juros e correções monetárias. Aleluia! Ninguém que tenta querer se aproveitar de um filho, de uma filha de Deus, vai ficar impune. Não. Deus vai devolver com juros e correções monetárias. Aleluia!
Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramessés rumo a Sucote. Havia cerca de 600 mil homens, além das mulheres e crianças. 600 mil homens, além de mulheres e crianças, ou seja, mulheres e crianças não eram contadas. Historiadores acreditam que deveria ter no mínimo 2.000 pessoas. No mínimo 2.000 pessoas, ou mais, tá? Porque não contava crianças e nem mulheres, e se tinha uma coisa que o povo de Israel estava fazendo era menino. Então, mais do que quase 2.000 pessoas no total. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelitas, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais. Com a massa sem fermento que haviam levado do Egito, assaram pão achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. Saíram expulsos com tanta pressa que não deu nem tempo. O povo de Israel tinha vivido 430 anos escravizado no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. No dia de que completaram 430 anos, pegaram o beco. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Como é que Deus é lindo, né? Como é que Deus é poderoso. É tão bom nós lermos a Escritura assim, com calma. Olha só, o Senhor passou a noite toda em vigília, guardando o povo. Bora, vai lá. Calma aí, ainda falta gente. Vamos lá, ainda tá faltando. Opa, ainda tá faltando teu filho se converter? Pera aí que o Senhor tá olhando. Ainda tá faltando a tua esposa se converter? Calma aí que o Senhor tá em vigília. Ele tá ouvindo a sua oração. Ainda tá faltando teu marido? O Senhor tá em vigília. Nenhum dos seus vai ficar no Egito. Aleluia. Todos serão resgatados para a glória do nome de Jesus. Eita, glória a Deus. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Então, o Senhor disse a Moisés e Arão: tem alguém recebendo aí, gente? Eita Deus! Estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários e os empregados não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora. Nenhum osso do cordeiro será quebrado. Nenhum osso do cordeiro será quebrado. Eu já falei para você. Sempre que você parar para ler a Bíblia comigo, aqui você vai ver Cristo. Um dos intuitos da nossa leitura é mostrar Cristo em toda a Bíblia. Uau, nenhum osso do cordeiro será quebrado. Quando Jesus Cristo estava lá na cruz, nenhum osso dele foi quebrado também. Toda a comunidade de... Isso dá uma mensagem poderosa, mas eu quero focar aqui da leitura. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia da Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército.
Naquele mesmo dia, o Senhor tirou o povo do Egito como um exército. E, desta maneira, nós concluímos a leitura do capítulo 12. Aleluia! Que bom estarmos aqui juntos, gente. Eu estou sendo muito edificado. Deus está ministrando muito no meu coração. E você, está sendo edificado? E aí, Fran, Carol, compartilha essa live aí, Fran. Compartilha aí, Carol. Leva essa live para todo mundo aí, hein? Miguel, Deus te abençoe, Miguel. Compartilha essa live aí, Miguel, também. Vamos levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas, irmãos. Vamos lá. Para que você... Eu quero que você seja um canal de Deus. Leve a palavra de Deus para mais gente. Vamos levar essa leitura tão edificante para outras vidas em nome de Jesus, viu? Vamos lá. Vamos comentar? Rapidamente. Então vamos lá. No capítulo 12 nós vimos ali a primeira Páscoa. O cordeiro, o sangue nos umbrais e a ordem de comer apressadamente. Então cada detalhe apontava para Cristo, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. E veja bem, por que isso é maravilhoso isso, gente? Nós vimos, é tão maravilhoso a gente ver a proteção de Deus em todos os detalhes. Agora, outra coisa interessante é que a proteção de Deus não dependia de quem estava dentro da casa, mas do sangue sobre a porta. Não era merecimento, era obediência à palavra de Deus. Então a salvação não é por merecimento. A salvação é para quem recebe Cristo. Quando você recebe Cristo, o sangue dele está sobre a sua vida. Agora repare que não havia casa no Egito sem lamento. Mas onde havia sangue, havia vida. Onde tem sangue do Senhor Jesus, ali há vida. Aleluia. Souza, Deus te abençoe, Souza. Agora, você percebe como muitas vezes a diferença não está em quem somos, mas em quem nos cobre. A diferença não está em quem nós somos. A diferença está em quem está nos cobrindo, quem está nos guardando. É isso que faz toda a diferença. Você já experimentou, gente? Escreve para mim. Você já experimentou a segurança de estar debaixo da proteção de Deus? Como é que foi? Ou como é que é? Como é que você se sente em saber que Deus está te guardando, em saber que você está protegido? É uma paz, não é, gente? Quando nós sentimos isso na nossa vida, é tão gostoso, é tão maravilhoso. É interessante nós notarmos o seguinte: quando nós temos essa revelação, essa clareza de que Deus está conosco, nos guardando em tudo, tudo na nossa vida muda. Nós começamos a encher a nossa mente das coisas de Deus, porque nós queremos mais de Deus, queremos mais revelação desse cuidado de Deus. Agora, quem não tem esse cuidado, quem não tem essa revelação do cuidado de Deus, leva a vida de qualquer maneira. E é ruim quem leva a vida de qualquer maneira, porque ela não se enche de Deus. E alguém que não se enche de Deus vive uma vida muito difícil. Quem não se enche de Deus, se enche de quê? Se enche de besteira. E aí passa final de semana assistindo filme, fica assistindo um montão de jogo de futebol, não tem tempo para Deus, vê uma live como essa de leitura bíblica, sai fora, nem quer parar para assistir. E aí se enche de outras coisas, e aí às vezes sai para trabalhar de manhã. Você já viu? Note a diferença de quem sai para trabalhar de manhã cheio de Deus e de quem sai para trabalhar de manhã sem Deus. O que ela faz? Liga o rádio. Antigamente era assim, hoje é difícil. Pode começar a ligar a rádio, né? Mas começa a ver um montão de notícia. Essa noite, no noticiário passa, essa noite fulano ao sair de casa, 2 bandidos cercaram ele no portão de casa e levaram seus pertences, ainda deram 2 tiros, morreu. Né? E fulano estava saindo para ir trabalhar de manhã cedo, quando outros assaltantes surpreenderam e morreram. Fulano estava vindo da escola e morreu. Fulano estava vindo e foi preso e foi assaltado. E aí a mente dela fica só com isso aqui, a cabeça dela está cheia disso aqui. Imagina como é que ela sai de casa para trabalhar de manhã cedo. Alguém que se encheu disso, quando ela sai para trabalhar de casa, ela sai assim, ó, toda assustada, olhando para todo lado, tremendo com tudo. E aí vai, aí de repente alguém toca nela para falar bom dia. Ai, meu Deus do céu, dá um grito de medo, porque tá cheio das coisas do mundo.
E aí, alguém tá falando bom dia pra ela. Só tá dando bom dia, ela tá se assustando. Porque a mente dela tá cheia dessas coisas. Só se encheu disso. Agora, alguém que tá cheio de Deus, que busca mais de Deus, aí o negócio muda. Tá cheia de Deus, de manhã cedo ela tá tomando banho para trabalhar, tá colocando um louvorzão lá, antes de sair de casa ela ora, Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor está comigo, está escrito na tua palavra que o Senhor estaria comigo todos os dias, até a consumação do século. Oh, eu sei que o Senhor está comigo, tua palavra diz que o Senhor nunca me deixará, nem me desamparará, o Senhor estará comigo sempre, todos os dias. Sabe como é que ela sai para trabalhar? De boa, meu irmão. E passa lá na manha, na moral. Alguém toca o número dela, fulano, Pai do Senhor, bom dia, que coisa boa, porque ela está cheia de Deus, ela reconhece o cuidado, ela reconhece que ela é guardada por Deus, aleluia. É tão bom nós desfrutarmos dessa segurança, né? Muito bem, então a Páscoa foi celebrada e a última praga aconteceu. Então agora o povo começa a caminhada rumo à liberdade. E Deus que vai conduzir eles. E Deus mesmo vai guiá-los, tá certo? Deus é que vai conduzir. Alguém aqui deseja ser conduzido pelo Senhor? Escreve, eu desejo ser conduzido pelo meu Deus. Aleluia! Oh, coisa boa! Vamos lá embarcar para mais uma leitura. Gênesis capítulo 13, nosso penúltimo capítulo de hoje. Gênesis 13. O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertence. Então Moisés disse ao povo: este é o dia a ser celebrado. É o dia em que vocês deixaram o Egito, onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá pela força da sua mão poderosa. Lembre-se de não comer coisa alguma com fermento. Neste dia, no mês de Abibe, vocês foram libertos. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, celebrem essa cerimônia neste mesmo mês, a cada ano. Ele jurou a seus antepassados que lhe daria essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura. Durante este dia, vocês deverão comer pão sem fermento. No 7º dia, faça uma festa ao Senhor. Comam pão sem fermento nos 7 dias. Nesse período, não haverá nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentro de seu território. No 7º dia, cada um explique a seus filhos: hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Quando seus filhos crescerem, você vai dizer: nós estamos fazendo isso porque nós estamos celebrando a forte mão do Senhor que nos tirou da escravidão. É isso que Deus queria. Há quanto tempo que tu não faz isso, meu irmão, minha irmã? Parou um tempo para celebrar: Senhor, obrigado por me tirar lá do Egito. Obrigado por me tirar daquela vida chata, daquela vida sem futuro, daquela vida de sofrimento, daquela vida de ilusão. Obrigado. Oh, aleluia. Hoje, todos os dias, nós podemos fazer isso. Glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Vocês estão me ouvindo bem, gente? O meu áudio está chegando até aí com clareza? Diz para mim. A minha voz está chegando até aí a vocês direitinho? Diz para mim, por favor. Como é que tá meu áudio aí? Tá chegando bem aí? Você tá me ouvindo bem? Ok, obrigado.
Esta festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com mão poderosa. Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano na data estabelecida. Não fiquem sem celebrar essa festa. É isto que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados. Quando ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus, apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos homem e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entreguem ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem o animal, terão de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, seus filhos lhes perguntarão: o que significa tudo isso? O que é isso? Seus filhos vão perguntar: Osiele, boa tarde, o que significa isso? E vocês responderão: com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Olha só, o tempo todo, Deus estava fazendo com que o povo trouxesse a lembrança, recordasse: eu não sou mais escravo, não foi porque eu consegui sair sozinho. Eu não sou mais escravo, não foi com as minhas próprias forças. Eu não larguei a bebida, eu não larguei a prostituição, eu não larguei a vida promíscua com a minha força sozinha. Mas foi a mão poderosa do Senhor que me tirou dessa vida. Eu saí dessa vida, não foi porque eu tomei tenência, foi porque eu tomei vergonha na cara. Não, porque tá assim de gente tentando tomar vergonha na cara e não consegue. Ninguém consegue sozinho. Só quem pode mudar a nossa história é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o que Deus estava querendo trazer na memória deles? Eu só consegui sair, eu só saí dessa vida aqui porque a mão poderosa do meu Deus me tirou. Foi a mão poderosa do meu Senhor que mudou a minha história. Oh, aleluia! Você consegue escrever aqui? Foi a mão poderosa do Senhor que mudou a minha história. Escreve, é um pouco grande o texto. Mas escreve e declara isso na tua vida. Foi a mão poderosa do Senhor que mudou a minha história. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No futuro, seus filhos lhes perguntarão: o que significa isso? E vocês responderão: com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Onde eu era escravo. Deus mudou a minha história com a sua mão poderosa. Aleluia! Eu não sei você, mas eu estou sendo tão edificado. Oh, aleluia! O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Então, quando teus filhos perguntar, é isso que eles vão dizer. É isso que é para eles dizer para os filhos. Então, essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. Quando, por fim, o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus não está nesse negócio de atalho não, viu? Acaba com esse negócio de atalho. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Deus sabia que esse povo não ia aguentar a pressão. Você já viu gente assim?
se converteu, aleluia, glória a Deus, agora é só vitória, agora é só vitória. Aí quando passa por uma luta, quer logo voltar para o Egito? Então Deus sabia disso. Deus falou, rapaz, eu não vou voltar por aqui não, eu sei que é o caminho mais curto. Mas se os filisteus botar para cima dele, na primeira luta que ele enfrentar, ele vai querer voltar para o Egito. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu cuidar dele por outro caminho. Talvez você queira tanto algo e pareça que está demorando, talvez isso que você queria pode ser o caminho mais curto. Pode fazer você voltar para o Egito. Espera um pouquinho, Deus vai providenciar. Confia no cuidado de Deus. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito com um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José. Lembrou aí? José, antes de morrer, pediu para que os ossos dele fossem levados. Ana Cristina, Deus te abençoe. Tiago Tavares, Deus te abençoe. E aí, agora que estão saindo do Egito, lembraram, olha aí. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo, Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, leve meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote, acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia. O Senhor foi na frente guiando. O povo saiu, mas o Senhor foi na frente deles guiando, conduzindo. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem. E durante a noite, fornecia luz como uma coluna de fogo. Luz na coluna de fogo. E durante o dia, uma nuvem para poder dar sombra no calor do deserto. Isso permitia que caminhasse de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ei, tem coluna de nuvem e coluna de fogo te guardando por onde você vai. Coluna de fogo e nuvem de dia te guardando. Aleluia! Cada passo seu é guardado pelo Senhor. Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você é totalmente guardado pelo Senhor. E, desta maneira, lemos o capítulo 13 do livro de Êxodo. Vamos ver o que nós aprendemos aqui com essa leitura poderosa. Então, nós vimos que Deus consagrou os primogênitos para si. Isso nos lembra que a vida que temos hoje pertence a Ele. Porque fomos comprados por alto preço. Você pertence a Jesus. Tá ouvindo, Ana Cristina? Tá ouvindo aí, Tiago? Você pertence a Jesus. Ele te comprou. Aleluia! Você foi comprado por alto preço. Deus não levou o povo pelo caminho mais curto, mas pelo deserto. Ele sabia que eles não estavam prontos para a guerra. Ele cuida até do ritmo da nossa caminhada. Já pensou? Até do ritmo da nossa caminhada. Talvez você esteja afoita ou afoito querendo logo. Deus falou, calma aí, deixa eu cuidar do ritmo da tua caminhada, minha filha, meu filho querido. Ele cuida até do ritmo da nossa caminhada. E o mais impressionante, a coluna de nuvem de dia e coluna de fogo. E coluna de fogo de noite. Deus presente guiando nossos passos. Passo a passo, o Senhor está nos guardando, nos guiando. Quantas vezes a gente quer o caminho mais rápido, né? Mas Deus nos leva por outro justamente para nos proteger. Talvez aquilo que você está esperando tanto não aconteceu, e aí você pensa que Deus não está vendo. Não aconteceu porque Deus ele quer guardar você, Deus ele quer te proteger. Espera um pouquinho, não tenha pressa, espera no Senhor. Amém? Eu estou vendo que você está aqui recebendo muito da palavra de Deus, mas por favor, vai curtindo a live, vai tocando na tela, vai curtindo a live, não fica sem curtir não.
Tá certo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você já viveu isso na sua vida? De não entender na hora, mas depois ver que foi livramento? Rapaz, eu queria tanto isso, queria tanto que isso acontecesse, mas não aconteceu. Não tô entendendo por que essa bênção não está chegando. Mas lá na frente você entende que foi um livramento de Deus? Já aconteceu isso com você? Escreve aí sim ou não. E aí, outra pergunta. Você confia que Deus sabe o melhor caminho para você? Você confia nisso? Ah, eu confio muito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha. Agora, preste atenção aqui nesse comercial aqui. Eu quero, nesse momento, convidar você a ser um parceiro do nosso canal. Juntos podemos ampliar o nosso alcance e compartilhar mensagens que inspiram, educam e fortalecem a fé. Ao se tornar um parceiro do nosso canal, você estará apoiando um projeto que busca transformar vidas através do Evangelho. Está procurando a melhor pamonha de Manaus para sua panificadora ou café da manhã? A Pamonharia Dona Nega leva até você. Oferecemos pamonhas tradicionais e também a deliciosa pamonha recheada. E tem mais. Agora temos a irresistível Banana Chips. Entregamos para toda a cidade de Manaus. Entre em contato pelo WhatsApp 92-99286-3305 e faça já sua encomenda. Não perca a chance de encantar seus clientes com sabores incríveis. Em cada prato, uma história de sabor. Em cada tempero, a qualidade da GMF Temperos. Oferecemos os melhores temperos, sementes, grãos e especiarias para a sua casa ou para o seu negócio. Atendemos atacado e varejo e levamos até você, em todo o interior do Amazonas. Garanta o sabor autêntico que conquista todos os paladares. Faça já seu pedido. Ligue para 92 995 29 8860 ou 99159 7496. GMF Temperos. Tradição e confiança para a sua mesa. Eu sou o pastor Anderson, discípulo amado dos apóstolos Jones e Geralda Silveira. Inclusive, eu quero aproveitar e fazer um convite especial para você a nos visitar. Você que mora em Manaus, ali na rua João Câmara, número 931, no bairro do Novo Aleixo. Descendo ali aquele ladeirão, em frente ao posto de gasolina. Todo domingo, às 17 horas, temos um culto especial preparado para você e sua família. E o melhor, enquanto você participa, suas crianças e adolescentes também terão um espaço preparado especialmente para eles, com atividades para cada faixa etária. Venha e traga toda a sua casa. Talvez você esteja com esta pergunta na sua mente: o que eu faço para cultuar com vocês? É muito simples, através do YouTube ou do Facebook. Você escreve Ministério Internacional Ágape, Ministério Internacional Ágape, todos os domingos. Que maravilha, pessoal! Estamos voltando aqui novamente e eu quero dizer para você rapidamente aqui. De segunda a sexta-feira, no caso hoje é o nosso último dia, de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, 11 horas da manhã. Se você não está em Manaus, 8 horas ou às 12 horas, que é o horário de Brasília. Nós estamos tendo o nosso devocional poderoso, onde nós estamos lendo a Bíblia e também nós estamos aqui partilhando insights, comentando alguns versículos, né? E nós estamos recebendo aqui mais, e a gente vai recebendo direções da parte de Deus, tá bom? Eduardo, Deus te abençoe, homem de Deus. Que maravilha. Eu quero aproveitar, para você que está aqui em Manaus, eu tenho falado muito sobre esse livro do apóstolo Jones Silveira. Esse é um dos livros assim, mais poderosos para a família que eu já vi, porque não é apenas uma literatura. Você lê e você vai colocando em prática, você vai aprendendo princípios poderosos. Então, eu quero super indicar você a adquirir esse livro. Tem lá na livraria da nossa igreja, na Agape Church, lá na Rua João Câmara, número 931, você pode chegar lá. Lá nós temos uma livraria com muitos outros materiais. Você vai poder adquirir esse livro poderosíssimo, tá bom? E nós temos esse livro aqui, que é o meu livro, que eu escrevi, meu primeiro livro que eu publiquei. Algumas pessoas já têm, tá? Eu coloquei minha vida aqui, em cada momento, durante
15 anos eu fui escrevendo esse livro. E enquanto Deus me levava para... Enquanto estava em outros estados, falando do amor de Deus para famílias, casamentos estavam sendo restaurados, e ao mesmo tempo Deus estava ministrando no meu coração. E aí eu comecei a escrever. E aí Deus foi falando, e virou esse livro poderosíssimo. Então o seu casamento nunca mais vai ser o mesmo, tá bom? Se você adquirir esse livro aqui. Tá bom? Pastor, mas eu sou solteiro, eu sou solteira. Aqui tem dicas também para você entrar num relacionamento com sabedoria, para você não viver um relacionamento abusivo, para que você saiba ponderar como entrar no relacionamento. Tem tudo aqui para você, tá? Então você adquirindo esse livro aqui, você vai ser grandemente edificado, você adquirindo esses 2 materiais. Tá bom? Que maravilha! Agora vamos comentar o capítulo 13. Ok? Não, nós já comentamos, né? Agora vamos entrar no capítulo 14. Perdão, gente. Aleluia. Então, agora vem um dos momentos mais marcantes da Bíblia. Esse evento aqui é poderoso, gente. Eu quero que você aperte os cintos. Gente, compartilha lá para mais pessoas virem, que essa leitura aqui vai ser tão poderosa. Compartilha, vou te dar um minutinho para você compartilhar. Até eu vou compartilhar aqui também, ó. Essa leitura vai ser muito poderosa, irmãos. Ai, que coisa maravilhosa, gente. Vai ser poderoso. Então, compartilha lá agora. Que agora vai ser poderoso. Esse capítulo aqui é um dos capítulos mais marcantes da Bíblia. Nós vamos ver a abertura do Mar Vermelho. Gente do céu. Compartilha aí. Então, a abertura do Mar Vermelho. Aperta os cintos aí, gente. Aperte os cintos aí. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Êxodo, capítulo 14. Vamos lá. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Toda hora o povo está sendo guardado. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. O faraó vai pensar que o povo de Israel está perdido, está batendo cabeça. Mas ele mal sabe o que está esperando por ele. Mais uma vez, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Tão bom quando a gente obedece, né? A gente fica no lugar certo, no lugar da bênção. Sandoval! Deus te abençoe, homem de Deus. Deus te abençoe, Kelly. Tão bom, né? Obedecer ao Senhor Jesus. Não tem como dar errado. A melhor coisa do mundo é obedecermos ao Senhor. E aí, Deus endureceu o coração do faraó. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Onde é que a gente está? Onde é que eu estava com a cabeça? Não está escrito assim não. Isso aqui já está na NVA, nova versão Anderson. Rapaz, como é que a gente deixou esse povo embora? Então, o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, e cada um com seu comandante. Era gente atrás do povo, meu irmão. 600 dos melhores carros de guerra.
além das carruagens de batalha do Egito, cada um com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó. Todas as forças do exército do faraó. Todas as forças. Está escrito aí, lê na tua Bíblia aí. Pode ler aí. Com todas as forças do exército do faraó. Todo o exército, meu amigo. Todos os seus cavaleiros e carros de guerra. Cavaleiros e tropas. E os alcançaram no acampamento em Pinhairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Porque nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz. Deixa eu continuar sendo escravo. Deixa eu continuar nessa vida errada. Deixa eu continuar nesse vício. Deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: Não tenha medo. Entenda que Moisés está falando para quase 2 milhões de pessoas. Não tenham medo. Apenas permaneçam firmes. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Apenas permanece firme. Permaneça firme. Não tenha medo. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Moisés tinha certeza que Deus ia mudar a história. Moisés é a pessoa que conseguiu dar-lhe um grito de liberdade, dar uma voz de esperança no meio de um povo na calamidade. Sabe, Deus separou você para ser essa voz, uma voz de comando no meio da calamidade, no meio do desespero. Deus separou você para ser essa voz. E Moisés deu uma voz de esperança. Ei, permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. O Senhor vai resgatar todos vocês. Oh, aleluia! Olha aqui que Moisés falou, presta atenção. Presta atenção. Olha aqui que Moisés falou. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Gente, olha para mim. Moisés falando, vocês nunca mais vão ver. Nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Nunca mais. O próprio Senhor lutará por vocês. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, meu amigo, minha amiga, não se rende no meio da luta. Uma pessoa que tem intimidade com Deus sabe que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aquele que tem intimidade com Deus sabe que aquele que começou a boa obra, aquele que começou o livramento, vai concluir, vai fazer o livramento ser perfeito. Oh, aleluia! O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Entenda, não foi Deus, gente, presta atenção, não foi Deus
que mandou Moisés falar essas palavras. Ok? Nem tudo você tem que falar. Ai, Deus, fala alguma coisa. Não, fala você, abre a tua boca. Você é profeta na sua casa, você é profeta no seu trabalho, você é profeta na sua geração, você é profeta na sua escola. Abre a tua boca. Você tem liberdade para glorificar o nome do Senhor Jesus. Está passando uma luta, está passando uma dificuldade, uma enfermidade na família. Abre a tua boca e declara. Eu declaro cura nesse negócio aqui. Eliseu da Vieira, Deus te abençoe. Eu declaro cura nesse negócio aqui. Que negócio é palhaçada de doença, de enfermidade? Ih, sai fora. Repreende e declara a palavra. Não foi Deus que mandou Moisés. Olha o que Moisés falou. Vou repetir. Moisés, porém, disse, não tenha medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Deus vai resgatar todos vocês nesse dia aqui. Moisés sabia como? Não. Ele só sabia? Não tem... Quando alguém pergunta alguma coisa que você sabe, mas você não sabe, deixa eu acabar de falar a frase. Opa, como é que eu sei? Não sei. Deixa eu nem acabar de falar. Eu parei porque eu sabia que você ficou se perguntando aí. Deixa eu acabar de falar a frase. Não tem? Quando você sabe uma coisa, mas você não sabe explicar essa coisa que você sabe. Né? Assim... Tem coisas que você sabe, mas você não sabe explicar como você sabe. Você só sabe que sabe. Como sabe, você não sabe. Complicou meio mundo, né? Essa vida com Jesus é uma bênção. Assim é quem anda com Deus. Ok? Sabe que vai ter livramento, mas não sabe como vai ser o livramento. Mas sabe que vai ter livramento. Sabe que sabe, não sabe como sabe, mas sabe que sabe. Não sei de onde vem tanta sabeção, mas que ele sabe, sabe. Então, Moisés sabia. Talvez quem está assistindo aí, mas esse pastor é doido, né? Que conversa é essa que sabe, que não sabe, que sabe, eu não estou sabendo de nada. Então pronto, escuta aí que tu vai já saber. Então Moisés sabia, por isso ele liberou a palavra. O Deus que me fez a promessa, que disse que nós vamos sair, que a nossa vida vai mudar, ele vai cumprir essa promessa. Eu sei. Oh, aleluia. Eu sei. Oh, glória a Deus. Escreve aqui. Eu só sei que sei. Escreve, duvida. Fala, rapaz, você é leveira. Escreve aí. Eu sei porque sei. Pronto, melhorou. Eu sei porque sei. Pronto, escreve aí. Eu sei porque sei. Pronto, melhorou, né? Não sei como sei, mas sei. E Moisés sabia. Não sabia como, mas sabia. Então Moisés disse: cadê? E vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. O Senhor vai resgatar você nesse dia. Tá vendo o povo perguntando como? Eu não sei, eu só sei. aí. Maravilha, Eliseu. É isso aí. Maravilha. Então, aí, olha o que ele disse. Olha o que Moisés disse. Vocês nunca mais. Isso é muito sério, irmãos. É isso aí, Cristiane. Olha o que Moisés disse. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Vocês estão entendendo? Ele estava gritando para um povo desesperado, tentando talvez até matá-lo. Só que ele disse: vocês nunca mais vão ver esses egípcios aí. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Você que entrou agora, estou lendo o livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Então o Senhor disse a Moisés. E daí Moisés falou algo. Eu imagino, a Bíblia não diz. Mas eu imagino o seguinte. Deixa eu pensar aqui, pensa aqui comigo. Moisés, o povo estava desesperado, Moisés declarou a palavra. Depois que Moisés acabou de declarar a palavra, eu imagino ele orando. E Deus? E Deus? O senhor viu o que eu falei pro povo? O senhor ouviu o que eu falei pro povo, Deus? Imagina Deus respondendo: eu ouvi, meu filho. Eu ouvi claramente. Pois faça o que você acabou de falar. Vai acontecer exatamente como você falou. Só continue marchando. Só continue andando.
Não para de marchar, continue marchando. Olha só, então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Olha lá, está clamando, eu estava falando. Por que você está clamando a mim, Moisés? Tu não já falou o que vai acontecer, meu filho? Então vai acontecer do jeito que você declarou. Exatamente como você declarou que vai acontecer. Do jeito que você falou, vai acontecer. Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Marcha, meu irmão. Você não falou o que vai acontecer? Marcha. Ei, meu irmão, minha irmã, marcha. Marche. Não pare. Tá difícil, tá doendo, parece que tá sem saída. Não pare. Continue marchando. Continue marchando. Continue marchando. Eita, aleluia. Continue marchando. Quem tá recebendo essa palavra aqui? Quem tá recebendo? Aleluia. Continue marchando. Não pare. Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Mas isso que está no tamanho? Uma vara. Aí, coloque ela no meio do mar aí. Ei, eu tô vendo que você está recebendo a palavra de... Curte a live, gente. Vai dando glória a Deus, vai curtir. Quando você manda coração e foguinho, é glória a Deus. Vai curtindo a live aí. Não para de curtir, não. Mas o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Pois bem, pega esse cajado e coloca aí na água. O mar vai se abrir. O povo vai atravessar em terra seca. Moisés, eu quero que você entenda a cena, gente. Entenda a cena. Deixa eu ler aqui essa parte aqui. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor. Então, o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. O anjo guiava o povo, estava indo na frente, ok? O povo está aqui atrás, é o povo, minha mão é o povo, ok? Então, vou dar aqui a Bíblia. Esse aqui é o povo. Esse aqui é o anjo de Deus, estava indo na frente guiando o povo, ok? Estava indo na frente guiando o povo. Só que o que aconteceu? Então o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. Porque o perigo estava atrás. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tem gente que já está entendendo aí. O anjo estava na frente, mas o perigo agora estava atrás. E aonde está o perigo? O anjo está guardando. Se o perigo está na frente, o anjo está na frente guardando. Se o perigo está atrás, o anjo está guardando atrás. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam. Aleluia. Você está guardado pelo Senhor. Você está guardada. Então o anjo do Senhor... Eu vou concluir. Nós vamos conseguir concluir a leitura. Aleluia. Uau. Que maravilha. A coluna de nuvem também mudou-se de lugar e foi para a retaguarda. O anjo é a coluna de nuvem. E ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura. Esse nosso Deus é muito tremendo. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante a noite. Não se aproximaram. Então Moisés, chegou na parte, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas.
Imagina essa cena em câmera lenta, meu irmão, minha irmã. Imagina essa cena em câmera lenta. Uau! O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Oh, aleluia! Imagina o povo andando, vendo aquele aquário, uma espécie de aquário parecendo um vidro, aquela água. E os peixes lá. E talvez alguém tava lá tirando uma selfie, tô brincando. Oh, aleluia, aleluia, que coisa poderosa! E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em toda a terra seca, caminhando em terra seca com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Não estava dando para chegar, porque a nuvem escura estava lá na frente. O inimigo fica doido querendo tocar você, só que ele não consegue. Ele não consegue. O faraó estava doido naquela nuvem, aquela nuvem escura lá atrapalhando ele de enxergar, e o povo caminhando, e todo o exército de faraó caminhando atrás dele no mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Começaram a ter confusão entre eles mesmo. Ele travou as rodas dos carros, dificultando a sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor... Satanás sabe. Satanás sabe, o diabo sabe. Olha o que eles disseram. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. O Senhor está lutando por eles. O Senhor está lutando por você. O Senhor está lutando por você. Eita. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar e cobrirão os egípcios e seus carros de guerra e seus cavaleiros. Do jeito que você falou, Moisés, vai acontecer. Ninguém nunca mais vai ver esse povo, porque vai morrer tudo. Do jeito que Moisés profetizou, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, vai acontecer. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Fala sério, gente. Que cena poderosa! Que cena poderosa! Oh, aleluia! E dessa maneira, nós lemos o capítulo 15. Vamos comentar? Aliás, nós lemos o capítulo 14, perdão. O povo ficou com medo ao ver o exército de Faraó, mas Moisés declara: o Senhor pelejará por vocês. Isso nos lembra que a vitória não é pela força, mas pelo poder de Cristo Jesus. É pelo poder de Jesus Cristo. Então Deus manda levantar o cajado e o mar se abre. O que parecia um beco sem saída virou estrada de libertação.
Quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltam e os inimigos são derrotados. Aquilo que antes era ameaça, agora se torna um testemunho. Às vezes, parece que estamos encurralados, sabe? Mas é justamente aí, quando nós pensamos que estamos encurralados, é justamente ali que Deus mostra o seu poder. Você já passou por uma situação sem saída e viu Deus abrir um caminho inesperado, onde você menos esperava ver o socorro? E você crer que Deus ainda abre mares impossíveis hoje? Eu não sei qual é o seu mar. Talvez é o seu relacionamento. Seu casamento talvez esteja por um fio. Mas Deus ainda abre mares. Deus ainda abre mares. Deus ainda transforma situações difíceis em testemunhos poderosos para a glória do nome dele. Aleluia! E dessa maneira nós fechamos aqui o nosso devocional poderoso com mais uma leitura da Palavra de Deus. Quero dizer para você que segunda-feira estaremos de volta às 7 horas da manhã ou às 8 horas no horário de Brasília e ao meio-dia no horário de Brasília, esperando você para esse tempo todo precioso e todo especial. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida rica e poderosamente. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso. Como nós aprendemos, como nós vimos o teu poder, guardando, guiando, conduzindo. Oh Pai, como tem sido maravilhoso esse tempo contigo. Continue abençoando o seu povo, continue fortalecendo o teu povo. Leva o coração do teu povo a confiar mais em ti. Que eles vivam um nível de confiança sobrenatural, meu Pai. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.